Nesta aula vamos falar eh, sobre, ainda sobre o capítulo 2, Introdução à Análise Multivariada. Vamos falar de esperança dos estimadores amostrais. Então, nós vamos mostrar algumas propriedades importantes sobre os estimadores amostrais Y barra e S, matriz de variância e covariância. Quais são as esperanças desses estimadores amostrais do parâmetro μ e da matriz de covariância populacional sigma? Para isso, nós vamos apresentar várias propriedades de esperanças de algumas quantidades, de algumas formas quadráticas importantes. Vamos apresentar alguns novos conceitos. São propriedades dos estimadores da média e da covariância de uma população qualquer p-dimensional. É isso que nós queremos apresentar aqui. Considerando, não vamos fazer restrição sobre a distribuição da população. Vamos falar de um caso muito geral, considerando que y1, y2, yj, yn são vetores em RP, né? Portanto, são P por 1, p-dimensionais nos reais, são estocasticamente independentes. Então, a única restrição que nós faremos é que os vetores são independentemente distribuídos. Só que nós vamos considerar o caso bem geral, que as médias de cada vetor não são necessariamente idênticas, então eles não são identicamente distribuídos. μ1, μ2, μj, μn, todos p-dimensionais no Rn. São os parâmetros correspondentes à distribuição de cada uma dessas variáveis aleatórias p-dimensionais. E cujas covariâncias também são todas diferentes, potencialmente diferentes. Então, a covariância ou a variância do y1 é sigma1, a variância ou covariância do y2 é sigma2, do yj é sigma-j e do yn é sigma-n. Então, nós temos n vetores numa amostra não aleatória, né? A única restrição que nós temos é que elas são estocasticamente independentes, com médias diferentes e covariâncias diferentes, todas P por P, essas matrizes aqui, positivas definidas. A forma quadrática generalizada era definida a partir da matriz de dados. Então, se nós tivermos a matriz de dados y1, y2, yn na sua forma transposta, ou seja, cada vetor de observação multivariada, são n vetores, está na linha na forma transposta, y transposto na primeira linha, y2 transposto na segunda linha, yn transposto na enésima linha. Então, essa forma quadrática generalizada, y', aqui é a matriz de dados, é n por p, então p por n, porque está na forma transposta. A, uma matriz n por n, de números reais, e simétrica. Y, a matriz de dados. Então, y' a y, imagine que se isso aqui fosse componentes escalares. Então, e A fosse uma matriz n por n. Portanto, isso aqui seria exatamente AJL, y vezes YJ vezes YL. É escalar, né? Porque isso aqui seriam escalares. A gente pode fazer isso com vetores. Então, dá essa expansão aqui, somados para todo J variando de 1 a N, todo L variando de 1 a N. Ou seja, nós estamos entendendo a matriz como uma matriz, um vetor de vetores. A matriz vai ser um vetor de vetores p-dimensionais, né? Aqui, cada vetor compondo na sua forma compondo as colunas, na sua forma transposta. E aqui, cada vetor desse na linha da matriz de p-dimensionais. A cada coluna da matriz é n-dimensional, cada linha é p-dimensional. Então, a expansão da forma quadrática, a gente soma para todos os n quadrados elementos da JL, multiplicado pelo respectivo YJ e YL transposto. Lembrando que a JL é igual a LJ, porque nós vamos considerar só matrizes simétricas, n por n. Então, o teorema 1, a esperança dessas formas quadráticas generalizadas. Tendo cada YJ daqueles ali um elemento que nós definimos anteriormente. Só tem independência estocástica, mas não tem a mesma média nem tem a mesma variância. Então, a esperança da forma quadrática é esse somatório aqui, o somatório J variando de 1 a N dos elementos da diagonal da matriz A, AJJ, multiplicado por cada covariância do Y1,
do y2, do y3 até do yn, j variando de 1 a n. E aqui a matriz das médias, que é essa esperança aqui transposta, essa matriz transposta, vezes a matriz A, vezes essa esperança da matriz de dados, que é essa matriz com as médias aqui. Mi1 transposto, Mi2 transposto, Mn transposto. Que é as médias de cada observação das n observações multivariadas. Então, na sua forma transposta, então nós temos Mi transposto a Mi. A, lembrando, é a matriz simétrica N por N. Vamos fazer a prova disso. Para resolvermos a esperança, y' a y, vai ser a esperança dessa expansão. Porque isso aqui, como nós apresentamos, essa forma quadrática generalizada, como nós apresentamos anteriormente, é essa expansão aqui. E a gente sabe que esperança de YJ transposto, menos esperança de YJ, que é o MJ, esperança de YL, que é o ML, transposto, é igual à covariância entre a observação J e a observação L, sigma JL. Se a gente isolar essa esperança aqui, nós vamos ter, passando MJ, ML transposto para o lado de lá, nós vamos ter que essa esperança de YJ vezes YL transposto é sigma JL mais MJ vezes Mi índice L transposto. Então, lembremos disso, né? E agora aqui, a esperança da soma é a soma das esperanças, independentemente se as variáveis aleatórias são independentes ou não. A esperança da soma é sempre igual à soma da esperança, isso é linearidade da esperança. E quando nós temos uma constante, multiplicando a variável aleatória, a gente pode pôr a constante em evidência. Então, a esperança da soma igual à soma da esperança, põe a constante em evidência, fica a esperança de YJ e YL, que a gente acabou de definir aqui como sendo isso aqui. Vamos substituir isso nessa expressão. Então, nós vamos fazer esse produto e aplicarmos somatório em cada parcela dessa soma. Então, nós temos o somatório duplo de AJL, sigma JL, mais o somatório duplo de AJL, MJ vezes Mi, índice L transposto. Em que sigma JL é a covariância, né, de YJ e YL. Ou seja, entre duas observações, da observação J e da observação L. Ou seja, a covariância de YJ com YL. Mas, se J é diferente de L, a restrição que nós impusemos lá atrás é que essa amostra é constituída de elementos que são estocasticamente independentes. Portanto, eles são independentemente distribuídos. E como já definimos no capítulo anterior, quando tem independência, a covariância de duas observações independentes ela é igual a zero. Se tem independência, implica invariância nula. Então, todos os duplos produtos nessa soma aqui, todos os duplos produtos, quando J é igual a L, se resumem a uma parcela de zeros. Portanto, vai sobrar só a somatório de AJJ, só dos elementos da diagonal, vezes sigma J, que é a covariância de cada uma das N observações, né? J variando de 1 a N. E essa outra parte aqui, a gente pode escrever na forma vetorial, voltando para a forma vetorial. Então, uma matriz de vetores, multiplicando a uma matriz de vetores, dá essa expansão aqui. Esse somatório duplo aqui. E isso aqui é a esperança do Y transposto, isso aqui é a esperança do Y. Portanto, que nós chamamos de M, portanto, é M transposto a M. E aqui continua igual nós havíamos identificado. Porque a covariância entre duas observações diferentes por causa da independência da distribuição do conjunto de variáveis aleatórias que nós temos. É a única restrição. E a gente chegou no resultado pretendido. Então, se por um acaso, naquela amostra, as covariâncias forem todas iguais a sigma 1 igual a sigma 2, sigma n, mantendo a independência estocástica, então a esperança da forma generalizada se transforma em traço de A sigma
E a mesma coisa que mi, aquela matriz mi transposta a mi, ou seja, esperança de y transposto, ou esperança transposta do y, a esperança de y, que é a matriz de dados. Então, isso aqui é meio trivial, né? Nem coloquei a prova, porque se sigma é tudo igual, então sigma j vira sigma, eu ponho pós-evidência, eu vou ter o somatório dos AJJ, entre parênteses, multiplicando sigma. O somatório de AJJ é o traço da matriz A, ou seja, a soma dos elementos da sua diagonal. E aqui não se mexe. E se ainda as médias forem todas iguais, μ1 igual a μ2, igual a μn, igual a μ, né? Então, a gente pode expressar essa esperança aqui, essa matriz M, por 1 sobre n μ transposto, porque eu vou ter na primeira linha um vetor μ transposto, um vetor μ transposto na segunda linha, um vetor μ transposto na terceira e assim por diante até um μ transposto na enésima, ou seja, tudo igual a μ. Um vetor 1, n, que é um vetor n por 1, multiplicado por uma matriz 1 por p, vai dar uma matriz n por p, com os μ transpostos nas suas linhas. Tá? Então, esse 1n é um vetor n-dimensional formado de elementos iguais a 1. Então, essa esperança, que é essa parte aqui, não vai mudar, porque as covariâncias são todas iguais, e agora as médias também serão iguais. Então, essa parte aqui, no lugar do m, eu vou substituir esse m pelo 1n μ transposto. E aqui vai ser o transposto disso, que vai ficar μ transposto, 1 transposto. Então, se eu fizer isso, eu vou ter μ transposto 1 transposto A, 1 transposto μ transposto. Aliás, 1 μ transposto, sem o transposto no 1. Então, eu vou ficar 1' A1, que é um escalar, que é a soma dos elementos, todos os elementos de A, e vai sobrar, portanto, eu posso tirar ele em pré-evidência, vai sobrar o μ' da transposição aqui, o μ, aliás, né, vai ficar μ, 1 transposto a 1 μ, repetindo. Então, vai ficar o μ e o μ transposto dessa fórmula aqui, que é o m, que está aqui. Então, eu não tenho prova, não coloquei a prova, que é meio trivial isso, é só fazer um exercício de rapidinho aí, vocês enxergam isso. E isso aqui equivale a somar todos os elementos da matriz A. Essa operação matricial aqui, 1' A1. Um é um vetor de 1 n-dimensional. Então, vamos agora calcularmos a esperança da média e da variância e a variância da média amostral. Esperança e variância da média amostral e também a esperança da variância da matriz de variância com variância amostral, AS. Vamos iniciar pela média amostral y bar. Então, eu tenho uma amostra aleatória. Se é a amostra aleatória, nós temos essa última condição. Tá? Então, a esperança, esse corolário é muito importante, porque isso aqui é a esperança de uma amostra aleatória. Porque nós temos observações identicamente distribuídas e também independentemente distribuídas, que era a única restrição anterior, mas que não eram identicamente distribuídas. Aqui nós temos só a situação de homocedonicidade, mas com médias diferentes, e aqui nós temos a situação mais restrita, que todo mundo tem a mesma média. Então, essa aqui é a amostra aleatória, essa esperança aqui que é a mais importante de uma forma quadrática generalizada. Então, a média amostral é 1 sobre n vezes somatório. Se eu aplicar a esperança do y bar, eu vou aplicar a esperança de 1 sobre n somatório de yj, né, desses vetores yj. Ora, pela linearidade da esperança, eu posso pôr a constante em evidência, 1 sobre n, e o somatório da soma é igual à soma do somatório. A esperança do somatório é igual à soma das esperanças. Portanto, eu vou ter esse resultado aqui, somatório das esperanças do yj, j variante de 1 a n. Ora, a esperança de yj é igual a μ. Então, eu vou ter μ mais μ mais μ, n parcelas idênticas. Então, eu vou ter n μ dividido por n, eu vou ter μ. Portanto, a esperança de y barra é o próprio μ comum a todas as esperanças de cada observação. A variância da média amostral, então, é a variância desse somatório. Então, a variância desse somatório, quando eu tenho a variância de um somatório, eu tenho
e tem uma constante multiplicando, eu coloco essa constante em evidência ao quadrado, porque quando eu multiplico os dados por uma constante, a variância fica multiplicada pela constante ao quadrado, então fica 1 sobre n ao quadrado, e a variância da soma é igual à soma das variâncias, mais todas as covariâncias de YJ e YL com L diferente de J, né? Para todas as combinações. Eu podia pôr L variando de J mais 1 até N, e o J variando de 1 a N menos 1 e multiplicar por 2. Seria duas vezes as duplas covariâncias. Aqui eu estou somando nos dois sentidos. Covariância de YJ com YL, Y depois quando o J é menor que L, depois quando o J for maior que L. Para Y1, 2, depois vai passar um 2, 1. Então, está considerando aqui porque eu só estou tirando os elementos comuns que saem na forma de variância aqui, para a primeira parcela, porque eu não estou somando todo mundo aqui. Mas o que acontece com a amostra aleatória? Se a amostra é aleatória, essa covariância aqui é nula, porque a covariância entre duas observações diferentes, YJ e YL, é zero por causa da independência. Isso aqui é uma amostra aleatória. Portanto, esse somatório inteiro, né, essa parcela aqui dessa soma, é toda nula. Então, vai sobrar a variância de YJ. Mas a variância de YJ, por definição, nós assumimos que todas as variâncias são comuns, que é igual a sigma. Então, eu vou ter somatório dessas variâncias aqui, que são todas iguais a sigma. Vou ter somatório de sigma n vezes. Então, sigma mais sigma mais sigma, n sigma. N sigma dividido por n ao quadrado vai sobrar 1 sobre n sigma, que um dos n, o n lá em cima vai cancelar com o quadrado do n embaixo. Então, vai simplificar, né? 1 sobre n vezes sigma. Então, a variância de y barra é sigma sobre n, que é igual aos casos análogos aos casos univariados. Para obter a esperança da covariância amostral, o que nós fizemos? Nós pegamos aquela fórmula da esperança que está na forma de uma forma quadrática generalizada, com aquela matriz Q idempotente simétrica no núcleo, de posto igual a n-1, cujo traço é igual a n-1, como nós já mostramos anteriormente, na sessão anterior. Então, a esperança dessa forma quadrática, eu vou colocar o 1 sobre n-1 e tomar a esperança da forma quadrática generalizada. E pelo resultado do nosso teorema, esse é o traço da matriz A, vezes a sigma comum, mais o vetor de média transposto, a matriz de médias transposto, que matriz de médias. Como as médias são iguais, nós já expressamos isso como μ1 sobre n, né? Porque as médias são todas iguais, essa matriz, essa esperança aqui. Então, isso nós vamos usar no próximo passo aqui. O traço de Q, por Q ser uma matriz idempotente, simétrica, é igual da n-1. Na sua diagonal, né, vai ser essa aqui é a identidade menos 1 sobre n e a matriz 1 vezes 1', que é 1, então fica 1 por causa da identidade na diagonal menos 1 sobre n. Se eu somar isso para todo mundo, dá n-1. Então, dá n-1 sigma. Então, esse n-1 vai cancelar aqui, vai sobrar sigma nessa parcela. E eu vou ter n-1 dessa parte. O que vai dar? Se eu substituir essa matriz esperança de y por isso aqui, y transposto por isso aqui, μ1 e 1' transposto, eu vou ter μ1' transposto, 1'. Ora, eu peguei essa parte aqui, ó, para mostrar uma propriedade que acontece aqui. Então, se eu multiplicar, aliás, peguei essa partezinha aqui, Q vezes 1. Se eu multiplicar a matriz de identidade por um vetor de uns, vai dar o vetor de uns. Se eu multiplicar 1'1, vai dar n. Sobre n, sobra um vetor de uns. N sobre n, sobra um vetor de uns. Um vetor de uns menos um vetor de uns dá um vetor de zeros. Então, isso aqui dá um vetor de zero vezes o μ', dá zero. Portanto, o vetor de zero é n-dimensional. Então, isso aqui dá uma matriz de zeros. E se eu multiplicar, se eu fizer esse produto aqui, eu vou ter μ1 vezes zero, vai dar zero. Portanto, essa parcela inteira é igual a zero. E vai sobrar n-1 sobre n, sigma,
que é o próprio sigma. Portanto, a esperança de S é igual ao sigma e a esperança do x do y barra é igual ao mi. Com isso, a gente conclui que tanto y barra quanto S são estimadores não viciados, não viesados do parâmetro mi e sigma, respectivamente, da respectiva população subjacente. Por quê? Porque suas esperanças correspondem aos respectivos parâmetros, que é a característica de um estimador não viesado ou não viciado, como queira chamar. O estimador viesado de sigma, ele é denotado por sigma chapéu ou SN. Nós apresentamos em algumas ocasiões, se eu não me engano, ou vamos apresentar, ou vamos utilizar mais à frente. A única diferença é que ele é a matriz de soma de quadrados dividido por n, que equivale a multiplicar o nosso estimador viesado por n menos 1 para cancelar o divisor n menos 1 na soma de quadrados dividido por n. Ou seja, é a matriz de soma de quadrados e produto dividido por n. A gente pode representar por sigma chapéu ou por Sn, notações equivalentes. Agora, muito cuidado, porque vamos considerar esse vetor y aqui, p por 1, não mais a matriz de dados. Então, estamos falando de um vetor genérico qualquer, de uma variável aleatória, e não mais da matriz de dados. Então, é o contexto que manda. Então, por favor, prestem atenção nisso. Antes, o y era a matriz de dados, naquele contexto até agora, nesse momento, né, nessa seção, e os vetores eram indexados, né, por um índice j, que variava de 1 a n. Agora nós temos um vetor sem indexação, tá? Mas é um vetor p-dimensional, das observações multivariadas de uma variável aleatória. Então, um vetor aleatório de uma distribuição com média mi e matriz de covariância sigma, né? Nós vamos falar de esperança de formas quadráticas, esse teorema. O valor esperado dessa forma quadrática, y' a y, é o traço de A sigma, de A vezes a matriz sigma, mi' a mi. Então, esse traço é um escalar, mi' a mi também é outro escalar. Então, a esperança de uma forma quadrática, que é 1 por 1 nesse caso, essa forma quadrática é um escalar, aquela outra não era, dado que A é uma matriz simétrica, que é a restrição que a gente sempre faz, e real conhecida, né? Que não é uma variável aleatória, é fixa. Traço de A sigma mais mi' a mi. Pronto, bom. Do mesmo jeito, né, a linearidade da esperança, a forma quadrática expandida, que não é vetor, os componentes do y são variáveis escalares, então tem y e yk, mas a expansão é a mesma. Vou expandir para somatório completo de i variando de 1 a p, de k variando de 1 a p, de a e k, vezes y vezes yk. Pela linearidade da esperança, a esperança da soma é igual à soma da esperança. A constante, que não é variável aleatória, que é fixa, pode também ir em evidência por causa da linearidade da esperança, que é uma propriedade. Quem quiser ver isso, assista o meu curso, que está no YouTube também, de probabilidade, e lá eu dou detalhes dessas coisas. Ora, pela mesma razão que nós vimos que a esperança de y vezes yk transposto era igual a sigma jk menos, mais, né, mi vezes mi k linha, nós temos para escalar a mesma coisa, só que agora, como é escalar, é a covariância entre y e yk mais o produto das médias de mi e mk, da variável i e da variável k, vezes a i k. Então, isso aqui é a mesma, pela definição de covariância de uma variável aleatória. A covariância é o quê? A esperança do produto das variáveis menos o produto das médias. Então, se a gente isolar a esperança do produto das variáveis aleatórias, a gente vai ter a covariância mais o produto das médias. Então, se eu aplico somatório na primeira parcela multiplicado por A e K, e depois na segunda, eu tenho isso. Isso aqui eu posso voltar, né? Porque a expansão que eu fiz aqui com Y, eu volto para Mi. Né? Aqui vai estar Mi e MK, ali é Y e YK, mas é a mesma expressão. Olha, era a forma quadrática original. E isso aqui continua a mesma coisa. Mas isso aqui eu posso mostrar que é o traço do produto, né? Eu não fiz isso aqui, mas é facilmente demonstrável que essa soma aqui é o traço do produto da matriz A pela matriz sigma. Então, esse produto, somando os valores da diagonal, eu tenho o traço dado por esse somatório aqui. Tá? Então, substituindo na minha expressão, eu concluo a prova. São resultados matriciais
Eu não perdi tempo aqui demonstrando, mas que vocês podem expandir, vocês vão ver, faz um caso 2x2 ou 3x3, vocês vão ver facilmente isso acontecer. Teorema 3, sem demonstração, eu vou falar de variância de formas quadradas. Novamente, um vetor y, p por 1. Agora, vou assumir distribuição normal multivariada com média mi com variância sigma. Pela primeira vez, eu estou assumindo normalidade. Nos outros casos, não exigia normalidade. Então, a variância da forma quadrática, y' a y, ela é dada por essa quantidade aqui, a variância de y' a y, que é um escalar, é 2 vezes o traço de A sigma, né? Um produto de A vezes sigma vezes A vezes sigma, produto, né, grande aqui de matriz, mais o vetor de médias transposto A sigma A vetor de médias. Também dá um escalar. Então, isso é um escalar, isso é outro escalar. Então, essa é a variância quando a forma quadrática, a nossa variável aleatória, for de uma distribuição normal com média mi com variância sigma. Essa prova aqui é muito trabalhosa de ser mostrada e eu não vou mostrar isso agora. Posteriormente, eu vou mostrar uma expressão equivalente quando nós tivermos a variância de uma forma quadrática usando a distribuição Q quadrado, que é a distribuição de uma forma quadrática normal. Tá? Mas isso no próximo capítulo, no quarto capítulo. Devemos observar que não é exigida normalidade multivariada em nenhum dos teoremas apresentados anteriormente, exceto esse teorema 3 aqui, que é o caso da variância de formas quadráticas. Se a normalidade ocorrer nas outras situações, dependendo da matriz A, teremos resultados compatíveis com os momentos de distribuição resultante para as formas quadradas envolvidas, que em geral é a Q quadrado. Que eu vou falar lá no capítulo 4, que eu vou voltar a falar sobre distribuição de formas quadráticas e vou falar das suas esperanças, porque vai cair em distribuições tipo Q quadrado não central, e a gente volta a falar sobre isso, que é muito importante na teoria multivariada. Então, essa expressão, veja, as contas são triviais, né? Mas a demonstração disso não é fácil, tá? Então, eu optei por não trazê-la aqui nessa demonstração, nem apresentá-la no meu livro. Então, a próxima sessão que nós veremos, na próxima aula, vamos falar um pouco mais sobre distância, que essas distâncias, obviamente, estão relacionadas com formas quadráticas, e lá no capítulo 4 voltaremos a falar delas também. Então, muito obrigado por assistirem, até a próxima aula.